A GECOM apresenta História no Café da Manhã. Dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Narração por Marco Febrini. O trabalho humano começou de maneira simples, quase instintiva. No início, era uma questão de sobrevivência: caçar, coletar, construir abrigos. Mas algo diferenciava o Homo sapiens dos outros animais. Não era a força, nem a velocidade. Era a capacidade de imaginar, de planejar. Em algum momento perdido no tempo, uma pedra lascada virou uma extensão da mão humana. Um galho afiado virou uma lança. Um pedaço de barro, endurecido pelo fogo, foi transformado em um recipiente. E assim, a humanidade deu seu primeiro passo rumo ao trabalho consciente. Com o uso de ferramentas, os sapiens não apenas sobreviveram, eles moldaram o terreno ao redor. A manipulação da terra, a extração dos metais, o corte da madeira. Todas essas proficiências culminaram na construção de casas para se proteger do tempo, da chuva e dos ventos. Cidades foram criadas onde antes só havia natureza selvagem. O trabalho deixou de ser apenas um ato de instinto, passou a ser criação objetiva. De caçadores e coletores, os humanos se tornaram agricultores, construtores, artesãos e ferreiros. Cada martelada, cada sulco na terra, cada fio tecido era mais do que uma tarefa. Era uma afirmação de que o ser humano podia mudar o seu destino com as próprias mãos. E à medida que o trabalho moldava o mundo físico, moldava também o mundo espiritual dos sapiens. Surgiram seres mitológicos para explicar o esforço diário, como Hefesto, o deus ferreiro. Sociedades se organizaram ao redor de ofícios. O trabalho era suor e cansaço, mas também era orgulho e significado. Era o que conectava as gerações, o que erguia pirâmides, tecia lendas e abria caminhos. Porém, a mente humana nunca parou de imaginar, e algo novo se preparava para explodir. Algo que faria o trabalho humano acelerar como nunca antes. A máquina. Tinha início a Revolução Industrial. Em 1760, a Revolução Industrial chegou como um trovão. Onde antes se ouviam martelos, cantoria e enxadas, agora soavam pistões, turbinas e engrenagens que rodopiavam a toda. As ferramentas, que por milênios haviam sido extensões simples da mão humana, tornaram-se velozes e incansáveis. Máquinas brotavam nas fábricas como árvores de aço, e o trabalho, que antes se media em suor, agora se contava em turnos e vapor. O carvão queimava sob as caldeiras, cuspindo fumaça para os céus, e assim os combustíveis passaram a mover o mundo. O ferro ganhava forma em trilhos, pontes, navios e locomotivas. As cidades cresceram como nunca. Bairros operários se formavam ao redor das chaminés. Crianças empilhavam carvão, mulheres costuravam até se ferirem. Homens morriam soterrados sob sacas em fábricas. O progresso rugia alto, mas seus ecos vinham carregados de dor. Jornadas de 14 horas, salários miseráveis, nenhum direito, nenhuma voz. Os sonhos da humanidade, que ergueram a revolução, agora pareciam acorrentados às esteiras da produção sem fim. O trabalho se tornava indispensável, mas o trabalhador descartável. Era preciso mais do que vapor, mais do que lucro, mais do que produção em série para evoluirmos enquanto humanidade.
Era preciso justiça, e de dentro do aço e da fuligem nascia uma nova revolução, não feita de máquinas, mas de ideias. Um novo tipo de força, exigindo o que parecia impensável: leis, limites, dignidade. A era dos direitos trabalhistas estava prestes a começar. As leis trabalhistas, ao contrário do trovão industrial, chegaram como chuva depois da seca. Pela primeira vez na história moderna, os trabalhadores não eram vistos apenas como engrenagens humanas. Jornadas foram limitadas, salários foram garantidos, o direito ao descanso deixou de ser luxo e passou a ser lei. E em 1919 foi fundada a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Os galpões, antes cinzentos e imundos, começaram a se transformar em ambientes mais limpos e seguros. As crianças que antes dividiam o chão das fábricas com o ferro e a fumaça foram retiradas desse ciclo brutal. Ganharam o direito de estudar, de brincar, de viver a infância que lhes fora negada. O trabalho deixou de ser mera sobrevivência e começou a se tornar um caminho para o futuro. No mundo moderno, essa transformação nunca foi tão clara. Para prosperar, não basta mais força ou resistência. É preciso conhecimento, habilidade e especialização. Cada profissão carrega em si a história de quem lutou para que trabalhar fosse sinônimo de dignidade. É nesse espírito que a Universidade Anhembi Morumbi forma seus jovens, preparados para os desafios de um mundo em constante transformação. Aqui, estudo e prática se unem, moldando profissionais que não apenas entram no mercado de trabalho, mas que transformam o mundo com seu talento e sua visão. Afinal, nas palavras do pensador chinês Confúcio, o trabalhador que quer fazer bem o seu trabalho deve começar por afiar os seus instrumentos. O História no Café da Manhã é uma produção da AGCOM, a Agência Experimental de Comunicação do campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi. Roteiro, edição e voz de Marco Febrini. Arte por Giovanna Mingardi e Alice Vieira. Coordenação, professora Fernanda Yarossi. Apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da Anhembi Morumbi, coordenada por professor Miguel Valione. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.